pessoal, meu nome é Lívia Fernandes, bem-vindo ao Pode Circular, o podcast que veio pela Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria das Culturas de Niterói e com patrocínio da Aviação Pendotiba. Nós começamos o nosso trajeto em 2022 com o lançamento do Conexão Circular App, que foi uma plataforma com intenção de mapear todos os negócios que tivessem responsabilidade socioambiental aqui na cidade, cultura de sustentabilidade. E aí o nosso slogan, a nossa frase é conectar consumo consciente para levar essa cultura para muito mais pessoas e principalmente trazer cultura de consciência para empresas, consumidores e fazer essa conexão. Agora em 2024 nós estamos com uma nova jornada e aí a gente veio com o projeto Impacta Cantos de Itaipu. Hoje a gente está aqui na Pousada Camarote com intenção de gravar esse projeto, né, que é o Pode Circular, que tem apoio da Academia Aquafish também. E além disso, a gente faz mutirões de praia, vamos fazer uma jornada de capacitação para os empreendedores da praia, mas é para qualquer um, que chama Jornada Território Sustentável, aqui para Itaipu. E hoje a gente está com a Juliana Lovaz, que ela tem vários projetos. Essa menina é uma influencer, ela é formanda em nutrição. Eu vou deixar ela se apresentar, na verdade, porque ela tem muito mais para falar dela mesmo. Ela é professora de yoga, ela é chefe de cozinha, enfim. Eu vou deixar ela se apresentar e aí a gente volta para falar um pouco mais dessa conexão circular do Pode Circular. Pode se apresentar, Ju. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer e uma honra ter recebido esse convite e estar aqui com a Lívia, que a gente se conectou também na minha jornada que eu gosto de chamar de uma missão de vida, né? Onde eu sinto que não tem forma de estar vivo melhor do que caminhar com um propósito e da gente realmente se colocar de uma forma eficiente nos espaços que a gente ocupa, né? E ter encontrado a Lívia eu acredito que foi dentro dessa imã que a gente acaba criando, né? De atrair aquilo que a gente está em busca e desse projeto tão bonito de trabalhar em prol do fomento local, que eu acredito ser uma das ferramentas mais significativas quando a gente fala de ter resultados positivos, né? Então, é muito bonito estar aqui hoje. Eu me chamo Juliana. Quantos anos você tem, Ju? Eu preciso fazer um adendo porque ela é muito novinha. Eu tenho 23 anos. E ela já faz bastante coisa, ó. Juliana Ribeiro Lovaz é professora de yoga, formada pela Yin Yang Vinyasa Yoga School, chefe de cozinha vegetal, promotora de eventos de reconexão com a natureza em prol do bem-estar comum, coordenadora da SVB, que ela vai explicar para vocês, né, que é a Associação Vegana Brasileira, daqui regional de Niterói. Frente de nutrição da empresa Evolate, que é a marca na veia, que é um leite vegetal maravilhoso, para mim é um dos melhores, por sinal. Estudante de nutrição da UF. Enfim, ela é muita coisa. Além de outras frentes que ela tem, que ela é uma influencer, gente, segue ela, @cozinhaarrímcia. Falei certo? Sim, Arrímcia. Ela cria um conteúdo lindo, assim, apaixonante. Foi até nesse momento que eu me conectei com ela. Então, sigam ela, gente. Também segue o Conexão Circular, @Conexão Circular BR. Com certeza. E eu quero começar pelo início, né? E eu acho que o início está muito relacionado à educação, que provavelmente o que te conectou com... Eu acho que... O que veio primeiro, né? A nutrição ou o veganismo? Fala pra gente o que veio primeiro. Ou yoga, né? É muito legal. legal. Eu acho que tá tudo... Eu brinco que para você ser vegano, você tem que ser muito evoluído espiritualmente. Sim, com certeza. Eu ainda faço uma brincadeira pior e horrível, que eu brinco que eu sou 75% vegana. Porque, assim, eu gosto de carne. Eu tenho épocas que eu fico sem comer carne, mas tem épocas que minha cabeça, eu acho que minha carne, né? Como eu sou cristã, a gente faz essa questão do espírito, alma e a carne, né? Eu sinto que a minha alma e minha carne pedem carne. E eu ainda não cheguei nesse processo de mergulhar e não voltar do veganismo. E eu falo que é uma questão espiritual. O ser humano que reconhece o veganismo, né? Que o veganismo ele vai para além de não comer a carne.
ela vai explicar melhor. E é uma pessoa que é muito desenvolvida espiritualmente. Então fala pra gente um pouco de como é a sua história desse desenvolvimento psicoemocional, espiritual, material, enfim. Conta pra gente. Com certeza tudo está interligado, mas eu acredito muito nesse desencadear de tudo, como a gente vê na própria natureza, né? Tudo tem um princípio para chegar em pontos de evolução, né? E isso através de uma filosofia que faz muito parte da minha vida, que é o conhecimento sintrópico. Então, falar da minha história realmente faz muito sentido quando eu vou fazer qualquer tipo de explicação de onde eu me encontro hoje e o trabalho que eu tenho, né? Eu nunca deixo de começar pela fala dos meus pais, né? Eu acredito muito que a educação, ela é imprescindível para a gente conseguir qualquer solução. Então, todas as causas que eu levanto hoje, eu estou incluindo a fala da educação como sendo o lugar que a gente vai conseguir levar esses conhecimentos para qualquer tipo de pessoa, e começando na base especificamente, né? Com as crianças. Porque quando a gente fala de qualquer tipo de princípio, a gente está falando de crianças, né? E eu tive uma educação muito privilegiada, porque os meus pais, eles foram os maiores exemplos de vida que influenciam muito na pessoa que eu sou hoje, nas escolhas que eu faço. E eles já eram vegetarianos? Eles não eram vegetarianos, mas eles tinham um pilar da saúde sempre muito claro, assim, né? Eles sempre foram atletas. Meu pai era do circuito mundial de surf, na época que estava começando, assim, né? Ele é dos anos 50, então ele pegou o começo do surf se globalizando, ele era piloto também, então ele tinha a oportunidade de ir para os outros países competir. Ele sempre correu muito atrás dos sonhos dele, assim. Piloto de avião? Piloto de avião. Legal. E ele sempre foi uma inspiração enorme na minha vida, assim, sem dúvida. Eu tenho essas raízes também que fazem parte da minha personalidade hoje, né? Minha mãe, ela também sempre foi do esporte, e ela se formou em biologia e se especializou na botânica. Então ela sempre foi dos espaços naturais, especificamente da mata, da floresta. Os projetos socioambientais dela sempre foram nesses ambientes. Ela fez estágio na Ilha Grande, que é um dos locais na minha agenda de eventos hoje, né? Que é onde eu faço os retiros. Eu amo, já morei na Ilha Grande, eu amo aquele lugar. Incrível. Eu tô namorando seus retiros. Tá? É incrível, não é à toa que Fala pra gente da agenda, aproveita, fala do seu retiro, quando vai ser, valor, como é que se inscreve. Então, eu uso hoje da minha plataforma principal de comunicação, que é o Instagram, como sendo esse meio de divulgar os eventos, retiros, imersões, porque eu trabalho promovendo essa experiência, essas vivências em formatos diferentes. Então, eu trabalho em equipe, eu tenho um parceiro que é o Tomás Belo, ele tem a marca dele que se chama Medite na Montanha. A gente se conheceu na nossa formação de yoga em 2021, e a gente se uniu para justamente unir esses nossos propósitos de levarem as pessoas a vivenciarem nossos estilos de vida, que tem como objetivo, né, levar as pessoas a se reconectarem com os espaços naturais e, a partir daí, conseguirem acessar esses espaços que é inerente a todo ser humano, de sensibilização, para poder valorizar, respeitar e realmente contribuir pela preservação desses espaços, que hoje, mais do que nunca, se torna um objetivo urgente, né, quando a gente fala da mudança climática. Sim. Então, realmente, o propósito dos nossos eventos, que, só para sintetizar, né, minha união com o Tom tem já lugares bem estabelecidos. A gente, ano que vem, vai finalmente lançar nossa agenda para as pessoas poderem se organizar, porque a gente tem feito os anúncios mesmo no mínimo 3 meses antes de acontecer, mas os lugares fixos que a gente tem feito eles em Petrópolis, Nova Friburgo, Três Picos e na Ilha Grande, né? Então a gente... São 3 ecossistemas diferentes. Exatamente. E maravilhosos. E que estão dentro do estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente mora, então acaba incluindo, sim, o valor da localidade, de estarmos priorizando aquilo que está mais próximo a nós, até levando em consideração o saldo energético, né? Porque, mais uma vez, puxando um dos conhecimentos da sintropia, né? A sintropia vai sempre estar falando que
pra gente abordar sobre sustentabilidade. Você pode falar pra gente um pouco do conceito de sintropia? Com certeza. Pra quem não conhece. Sim, então a sintropia chegou até mim pelo primeiro curso que eu fiz de agrofloresta, que é um tipo de agricultura, é uma das agriculturas alternativas, que seu destaque principal é a possibilidade de termos cultivos produtivos inseridos em sistemas florestais, de que a gente não precisa separar essas duas coisas como a história tem feito há muitos anos, né? Desde a Revolução Verde, principalmente. E é importante falar que dentro da agrofloresta é necessário considerar o conceito de nativa e exótica, né? Sim. Então, quando a gente está perto de uma unidade de conservação, como tem lá nos Três Picos, como tem aqui o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Ilha Grande também. Ilha Grande também. A gente tem que cultivar as frutas e faunas, enfim, nativas, Sim. né? Exemplo, aqui a gente tem pitanga, Jussara. né? Amora, jussara. Sim. A banana não é nativa, mas não Ela é se adaptou muito bem. Ela se adapta muito bem e ela não é invasora, né? Sim. Dá pra, como é que chama? Controlar, né? Ter um Sim. controle. Dá pra para não inserir espalhar, ela de dá pra forma inserir. harmônica, porque ela, na verdade, dentro da sucessão natural que a gente aplica pelas técnicas agroflorestais, ela entra no estágio pioneiro quando a gente fala da restauração e regeneração dos espaços, né? Então ela é uma irrigadora natural, ela tem funções muito importantes. Até de saneamento, né? De saneamento, ela entra muito bem na permacultura, ela é uma cultura incrível. Eu sou apaixonada pela banana, gente, assim. Quem não gosta de banana, né? Esqueci que Ela é quem não gosta de integralmente banana, aproveitável, sabe? Você pode usar ela do rizoma às folhas, ao seu coração, a banana, a biomassa, enfim, ela é infinita. Gente, fica ligado que vai ter Cozinha Rímsia na Casa Circular, hein? Em muito breve, a aproveitamento partir integral. de 8 de novembro, inauguração da Casa Circular aqui na Praia de Itaipu e Cozinha Rímsia. Sim, e vocês vão poder vivenciar essa experiência onde eu sempre faço a abertura da mesa. Ela nunca é só uma experiência gastronômica de degustação, que já é incrível, né? E já tem, sim, uma potência em despertar a nossa consciência e esses nossos outros sentidos que eu vou estar trazendo aqui na nossa conversa, que é onde eu entro com o yoga, né? Onde eu aplico o yoga. A Ahimsa significa não violência, que é a linguagem do yoga, né? Que é sânscrito, da Índia. Então, o yoga é uma filosofia milenar, né? E ela vai estar trabalhando justamente nessas outras camadas existenciais nossas, para além da nossa física, que ela também trabalha quando a gente faz a prática do yoga, através dos asanas, que são as posturas energéticas, né? Então, sempre que eu faço as experiências gastronômicas, ela está sempre atrelada a uma oportunidade de conscientização, né? Então, eu estou abrindo a mesa com uma conversa, olho a olho, todo mundo olhando para aquela mesa e fazendo um forte agradecimento a todos que contribuíram para produzir aqueles alimentos e Perfeito. falando brevemente sobre os pilares da cozinha e todos os processos que envolvem ela, né? Então, eu tô numa jornada que vai fazer mais de 6 anos trabalhando especificamente de forma autodidata, e aos poucos fui e venho me especializando em cursos, né, investindo em afinar esse meu trabalho, como eu acredito que é essa jornada evolutiva, né, quando a gente está disposto a evoluir, a gente vai dar continuidade para isso para o resto da vida, mas que eu levanto os pilares que eu venho construindo ao estar cada vez buscando respeitar mais os valores para ser mais coerente com o propósito da cozinha, que é justamente ser uma ferramenta solucionadora na era que a gente está inserida, solucionadora do micro ao macro, né? Da nutrição, que é onde eu estou me formando na faculdade, também me especializando, para a sociedade, a nossa comunidade, como que eu posso me colocar num lugar mais eficiente, mais significativo nesse espaço, para uma visão planetária. Então, eu sempre trabalho falando dessas 3 esferas, né? Do pessoal, do social e do planetário, porque eu acredito que nenhuma delas está dissociada e que, da mesma forma que eu, no começo, falei que eu acredito que todas as áreas da minha vida, por mais que sejam muitas, né? Elas foram se apresentando e chegando em momentos diferentes da minha jornada, elas, de alguma forma, sempre estiveram lá, sabe? O yoga vai falar do Dharma, que é o nosso destino, a nossa missão, né? Que todo mundo, como as sementes, vem para cumprir uma função no nosso sistema maior, né? O nosso sistema mais inteligente, que é o universo, o planeta. E toda vida é significativa. E aproveitando que eu tô falando de vida, né? Da questão, queria que você trouxesse
sobre o veganismo mesmo, né? Falar da Exato. SVB, a não violência. Exatamente. Eu acho isso um tema assim que é importante a gente eu não vou falar educar, mas sensibilizar as pessoas o que de verdade é o veganismo, porque as pessoas, muitas pessoas não entendem sobre essa temática. É uma temática muito complexa, muito ampla e ela pode ser abordada de várias formas diferentes. A gente tem que ter muito cuidado e respeito também com a nossa fala pelo veganismo, porque antes de mais nada, quando a gente fala de natureza, a gente fala de biodiversidade, a gente fala de diferenças. E existem infinitos tipos de contextos, histórias. Então, eu tenho amadurecido a minha forma de falar sobre o veganismo, mas eu quero poder falar sobre o veganismo aqui hoje na sua essência, né? Que é o lugar que todo mundo vai chegar em algum momento que der continuidade para a escolha da alimentação, do estilo de vida vegano, né? Que chegou em algum momento específico da minha vida. Eu gosto de dizer que é um processo de despertar. Como você falou, Sim, do despertar espiritual. Sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Você realmente chega num lugar de questionamento, né? Que é uma das nossas capacidades. Eu gosto muito de falar que uma das maiores, que é um dos lemas da Naveia, uma das maiores qualidades humanas é a capacidade de mudar, né? E a capacidade de fazer escolhas. Mas para isso a gente precisa levar em consideração que tem muitas pessoas e a maior parte da nossa população não tem nem acesso à informação e educação. Não tem. Né? E isso é um assunto que, sem dúvida, a gente pode desmembrar em outras conversas, que é um dos movimentos que eu tenho levantado até mesmo pela SVB, da gente falar mais sobre o veganismo popular e o veganismo na sua essência, que é aquilo que a terra nos oferece. É a abundância que a terra nos oferece. Um dos principais argumentos que eu tenho hoje para incentivar a opção vegana é de olharmos para a natureza, né? E olharmos para a abundância de escolhas naturais e acessíveis que nosso país principalmente tem para nos oferecer. Antes de provas científicas, para a gente falar da abordagem das motivações que levantam o veganismo, né, em viés da saúde, da justiça, da ética animal, da preservação do meio ambiente, quando a gente olha para a cadeia produtiva animal. Da cadeia produtiva. É o que mais me sensibiliza, assim, sabe? Porque eu acho que eu moro numa comunidade de pescadores, né? E assim, eu não vejo problema nenhum na pesca artesanal, né? Que talvez não seja a visão que você tem. Mas a cadeia produtiva industrial da matança, que é, né, até o bife chegar no meu prato, que eu como carne, até o frango chegar no meu prato. O processo no qual eles passam é completamente diferente da pesca artesanal, é completamente diferente da pessoa que mora na roça, cria galinha, cria a vaca dela e aí vai matar para consumir a família. Sim. Enfim, pode mas é exatamente nesse lugar que a gente deve incentivar o questionamento de onde vem o nosso alimento. Aonde que a gente está buscando ele? Porque a gente está numa era industrial, né, que tem vantagens, mas que trouxeram muitas consequências nocivas, né? Sim. E cabe a nós... Doenças, né? Doenças, problemas, né? Doenças do si para o planeta, que se correlacionam, né? Então, hoje, a indústria não incentiva a gente a se perguntar de onde vem, quem fez, né? Existe uma grande problemática hoje de crianças que não sabem mais o nome de frutas, de alimentos in natura. Porque só tem alimentos industrializados. Nunca viram. Então, você está falando da pesca, né? É esse discernimento que um indivíduo consciente, que teve acesso à informação, deve se questionar. Principalmente se ele tem acesso a financeiro, né? Tem poder aquisitivo. De que existe um trabalho que é artesanal, que a gente deve valorizar, que a gente deve olhar com respeito e ter uma fala com cuidado, né? Para uma cadeia produtiva industrial que está desequilibrando completamente os ecossistemas e que está sendo que é fruto do capitalismo, né? Fruto do capitalismo. E é onde a maior parte das pessoas consome a sua comida hoje. Tira de prateleiras. Leva para casa, desembala e come. Então vai pegar um peixe e não sabe que pescador que botou as mãos, ou se foi um pescador, se foi uma máquina, se estava em cativeiro. Não, e além das questões que é para manter o produto
consumível durante um tempo, né? Data de validade. Você vai ver a validade de um frango que você compra lá no mercado. Válido até 2025. Um produto que é extremamente perecível, Exatamente. é válido por mais de um ano. Exatamente. Um dos maiores problemas hoje da humanidade é essa desconexão, né? Da gente estar inserido num sistema que nos desconecta de diversas formas dessa nossa natureza do qual somos parte, né? E que é a possibilidade que temos de nos sensibilizar, né, e participarmos dos seus processos, né, no lugar que a gente deveria ocupar dela. Só que a gente desconhece esse lugar que a gente ocupa, porque a gente foi colocado num lugar errado, que foi um dos principais responsáveis por gerar todos os problemas que a gente vive hoje, né, ambientais, sociais, pessoais. Então, quando você tinha o seu, vou voltar um pouquinho, né? O seu Instagram tinha o seu nome, né? Que era Juliana Louvaz, e como eu falei anteriormente, eu me conectei a ela pelo conteúdo que ela gerava. E aí agora, de um tempo para cá, você tem trazido com mais força a questão pedagógica, a questão educativa do vegetarianismo, né? Até a maneira como você se comporta na rede, trazendo essas imersões, trazendo a questão da cozinha vegetariana. E aí agora você fez uma transição para a cozinha rímsia, né? E aí eu queria que você me explicasse o porquê dessa transição, que eu sei que tem a ver com a não violência e tal, com o yoga como um todo, né? Que para muitas pessoas entende o yoga apenas como uma atividade física, mas não é. Então eu quero que você explique essa questão filosófica da não violência e do porquê que você resolveu fazer essa transição para esse caminho da rímsia. Sim. Primeiramente, essa mudança do @ do meu Instagram, que pode parecer uma coisa muito simples, foi muito significativo para mim. Sim. Porque só reforça o quanto é uma identidade minha, o quanto me representa mais claramente ainda e se manifesta mais fortemente esse propósito que eu hoje dou nome, né? Porque, como eu falei, no yoga a gente usa uma palavra também que se chama Dharma, né? E a não violência, ela sempre fez parte da minha vida de alguma forma, desde que eu sou pequena. Eu sempre tive uma forte frustração, assim, toda vez que eu visse algum tipo de violência, seja com humanos, animais. Meus pais têm histórias muito engraçadas, assim, da gente estar em público e de eu ver uma mãe batendo num filho e eu ir atrás, assim, para tirar o filho da situação. Então, sempre fez parte da minha natureza de alguma forma. E que, com a maturidade, com a minha jornada, né, eu fui fazendo outras coisas, mas que se eu paro para refletir, a maneira como eu fiz tudo na minha vida sempre teve como base a não violência, sendo um princípio ético universal para diversos conhecimentos milenares, o yoga sendo o principal deles, porque o yoga ele segue linhagens diferentes, mas ele tem uma base bem consolidada, que tem esses códigos de conduta, que aí é onde, quando a pessoa ela se aprofunda um pouco mais no yoga, ela, para além da prática, né, para além do asana, que acaba sendo uma porta de entrada das pessoas para a filosofia do yoga, ela vai acessar esses yamas e niyamas, esses códigos de conduta que vão fazer com que você seja de fato coerente com essa prática, com esse conhecimento que não necessariamente você precisa colocar como um estilo de vida como eu. Você pode fazer uma prática pro resto da sua vida para fins de saúde, porque faz muito bem para o seu corpo, mas que o yoga ele quer te oferecer mais que isso. Ele quer purificar, apurar todas as camadas da sua existência, né? O yoga é um caminho, é a oportunidade do caminho de autoconhecimento. E é nesse lugar que eu parto para a explicação do ahimsa, sendo o primeiro yama, para a gente também entender o quão é importante, Sim, né? Ahimsa. Ahimsa significa não violência, né? Tudo que tem né, na literatura à frente significa não negação a alguma coisa, né? Então, ahimsa é violência, a negação. E
Eu gosto sempre de falar que, como a sintropia nos ensina, do micro ao macro, tudo tem um princípio, e para a gente conseguir identificar violência e problematizar ela, a gente precisa identificar ela em nós primeiro. Perfeito. Tudo começa dentro para a gente conseguir enxergar pela lente, né? Pelas nossas lentes, o externo, e problematizar. Se não, a gente normaliza, ou a gente ignora, ou a gente vai deixar como tá. Se ofende, porque a ferida tá aberta. Não tem nada a ver conosco, né? É muito mais do outro. Exatamente. Então, o Ahimsa, em primeiro lugar, tem como objetivo acessar as feridas em si. Conhecer, identificar a violência que foi imposta em nós e que foi também acumulada e deu continuidade de alguma forma por falta de conhecimento mesmo, entende? Sim. Por falta de consciência, né? Eu mesma tenho amadurecido a palavra consciência na minha própria vida porque a minha jornada de autoconhecimento vem me levando a entender cada vez mais o que consciência significa, né? E como são camadas, né? Exatamente. São camadas que estão completamente infindáveis. A gente vai cavando e não para nunca. Não para. Mas que tem uma origem, né? E que se a gente não resolve, igual na agricultura, se a gente não olha para o solo, se a gente não resolve o problema na raiz, não adianta tangenciar o problema. Sempre vai brotar. A doença que está na base sempre vai brotar. Então, a Cozinha Ahimsa, ela foi a minha união de todos os saberes que eu tive a oportunidade de acessar e de me aprofundar e absorver na minha jornada, né? Para que eu hoje reúno todas elas, oferecendo as experiências em formatos, às vezes, de refeições, né? Um evento de dia, seja um café, um almoço, um jantar, ou às vezes vivências mais curtas para retiros mais longos, que a gente consegue se aprofundar muito bem nos estudos do Ayurveda, que é uma outra linhagem do yoga, que é a medicina, né, do yoga, é a forma de cuidar do nosso corpo e dos nossos sentidos, né, usando da sabedoria do yoga. E a gente consegue se aprofundar mais em todos esse assunto que é muito complexo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, né, eu gosto sempre de abrir com a fala do si, para que isso seja algo que essa semente de reflexão que eu tenho como objetivo levar para todos parta daí, que as pessoas possam trabalhar a consciência de si ao terem essa experiência. Então, é sempre uma oportunidade de eu incentivar todos a saírem, né, e pegarem, ao pegarem os alimentos, respirarem. Eu ensino algumas técnicas do yoga, né? Uns pranayamas que ativam a nossa consciência, ou seja, a nossa presença, de levar o corpo aí atrás daquilo que ele realmente quer, porque o nosso corpo está se comunicando com a gente o tempo todo, né? Então é uma oportunidade de consciência corporal que é muito negada no meio que a gente está inserido, né? Ninguém é incentivado a se sentir, se questionar antes de pegar, antes de agir na impulsividade, né? Sim. Então, é a oportunidade que eu ofereço para você estar conectado ao máximo consigo, mesmo estando com os outros, né? Porque é o espaço propício para isso. Eu gosto de levantar a fala de que tudo é energia, e a energia, ela influencia diretamente em todos, querendo ou não, se você está num estado consciente ou inconsciente. Então, muitas das vezes, os espaços atrapalham a possibilidade, ou elas otimizam a possibilidade de você olhar para si e trabalhar tudo isso que a gente está falando, ou elas atrapalham isso, né? Fazer uma pergunta que é uma pergunta meio doida, assim, meio que te dando um recorte. Mas você acredita que existe energia boa e energia ruim? Ou apenas energia? Com certeza. Quando a gente fala da violência, né, que é uma das coisas que eu estava com muita vontade de compartilhar aqui na nossa conversa. Um dos motivos que mais chama a atenção da humanidade hoje é a mudança climática. Porque a gente está num momento urgente. As consequências, elas estão aí para todos. Ninguém vai fugir disso. E a gente está caminhando para a extinção humana. A natureza, ela vai se regenerar, né? Então, de alguma forma, isso se tornou, por mais que negativo que seja, uma atenção para todos, né? Quando a gente fala da mudança climática, eu, com toda a minha linguagem do yoga, eu tô falando de uma violação que o humano fez com a natureza, né?
O estado que a natureza se encontra hoje, para a gente estar lidando com esse aquecimento, com essas tragédias, com esses eventos, essas catástrofes que estão tirando vidas, casas, né, acabando com a vida das pessoas, elas têm uma causa por trás. E essa causa é uma violação humana que foi feita, né? A exploração, né? A extinção dos recursos naturais, da biodiversidade. Tudo isso é uma violação, é um ato de violência que o humano fez com um dos seus bens mais preciosos. Você acredita que tem volta? Você acredita que é possível? Não vou dizer que tem um termo que eu acho, salvar o planeta. Você acredita nessa fala? Vamos salvar o planeta? Eu sou muito otimista, para quem me conhece sabe, então eu acredito que sim. Tanto que eu tô sendo... E qual é a melhor ação hoje que você acredita para salvar o planeta? Dá três ações bacanas pra gente começar a pensar e agir para salvar o planeta. Em primeiro lugar, o afeto. Eu acredito que o afeto é um dos principais... E aí tá relacionado fatores... à não violência, né, diretamente. A Ahimsa é outra forma de falar a palavra amor. Muitas das vezes, amor gera uma aversão nas pessoas. Por isso que falar não violência é mais estratégico do que falar sobre amor. Infelizmente. Perfeito. Porque eu acredito no amor. E o amor é o norteador da minha vida. E muitas vezes na minha jornada eu fui zoada, E ainda acontece, né? Porque no amor que você fala, amor relacional, né? no amor universal. Entre pessoas, né? Sexo, amor. Não. Sexo / amor, não. Não. É completamente Ou não. relações de amizade, trabalho, etc. Todas as relações. Todas as relações. Relação, essa palavra, né? Relações. Porque nós estamos nos relacionando o tempo todo. O tempo todo. Com nossa Cada um é de comida. acordo com essas relações. Exatamente. Com o que a gente come, comer uma relação, né? Sim. É isso, é a gente se conscientizar de que tudo que faz parte do universo do planeta Terra é vida. Tem uma vida ali. Quando a gente fala de energia, é a alma que ocupa os corpos, né? A matéria. Tudo tem uma essência, algo que está ocupando aquilo que um dos nossos sentidos alcança, né? Que é a matéria. E o yoga vai separar a existência nessas camadas do denso para o mais sutil. Então, o primeiro é o afeto, ahimsa / amor. Isso. Tem segundo e terceiro? Olha, com certeza tem, né? Eu vou ter que falar sobre a regeneração, né? Então, sermos agentes regeneradores. E isso envolve olharmos e estudarmos a sintropia, né? Então, sintropia é uma ferramenta. É uma ferramenta solucionadora. Muito eficiente. Estudarei mais sintropia. Então, regar o afeto em si, em todos, em tudo. Estudar sintropia. A sintropia, né? E os ensinamentos agroflorestais, tem muitos materiais acessíveis, né? No meu próprio Instagram, eu divulgo o tempo todo, tem várias redes, como a própria Carpe, que eu trabalhei. @Ahimsa, né? @cozinha Ahimsa, só que o A do final da cozinha se soma com o A do Ahimsa. Cozinha Ahimsa, AHIMSA. Beleza, repete então sua letra. COZINHAHIMSA. Isso, gente, ó. E o terceiro? E o terceiro é diversidade. O respeito à diversidade eu vou unir com a palavra cooperação. Então, que a gente pare de segregar e passe a nos unir e reconhecer que vida é diversidade. Não existe vida sem diversidade. A sintropia vai estar ensinando isso. Por isso que, assim, acaba que a sintropia vai estar falando de tudo que eu tô falando. Ela vai falar de afeto, ela vai falar de amor, né? Porque ela fala que são leis universais que a gente perdeu. O ser humano, ele se desconectou por vários fatores, né? Que não foi culpa dele. Mas que cabe a nós, que... falo aqui no lugar dos jovens, que sinto muita falta dos jovens, mas venho encontrando incríveis na minha jornada, né?
para terem coragem, né? Usarem da sua fala, da sua energia jovem para ocupar os espaços de forma eficiente, consciente, madura, né? E bonita, porque é tão bonito você fazer a coisa certa, sabe? E eu ainda vejo muitos jovens se influenciando por escolhas que são muito nocivas. Eu acredito muito em relação ao contexto que a gente se encontra hoje, porque nós somos conduzidos a muitas coisas, né? Se a gente tem hábito de ver TV, se a gente tem hábito de consumir determinado tipo de conteúdo, a gente acaba praticando, repetindo aquelas coisas, né? Sim. E aí a gente vai entender um pouco, né, de racismo ambiental, a gente vai entender um pouco do próprio racismo mesmo, enfim. Porque são, como você falou, né? O ser humano foi colocado em determinadas situações nas quais muitas vezes eles não têm opção de escolha, né? E aí ter essas pessoas, como você, como a gente aqui do Conexão Circular, como a galera que está aqui atrás, né? Contribuindo para a gente gerar conteúdo. E aí, por isso, gente, é muito importante. Tem uma coisa que eu ainda não vesti a roupa aqui da comunicadora, é você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? Você, olha, gente, assiste esse conteúdo. É de uma galera local, é de uma galera daqui da região, é de Niterói. Com eles, participa dos eventos. Se conecta com a gente vai ter uma agenda linda vindo aqui para frente. Vamos ter jornada de capacitação aqui na Praia de Itaipu, vamos ter eventos, vamos ter ações de mutirão de praia, que embora seja muito criticado por muitos, são ações super necessárias, pedagógicas, para as crianças entenderem. E principalmente, a empresa de higienização urbana, de limpeza urbana, ela limpa a praia sim, mas microlixo, guimba de cigarro, plastiquinho, essas coisas não entram na limpeza deles. Então, quando a gente vai fazer um multirão, a gente pega o lixinho que a empresa não pegou. E, para além disso, a gente está comunicando para quem está em volta, que não está participando do multirão, que é importante manter a praia limpa, sim. Então, se eu estiver perto de multirão e ver a galera catando lixo, eu vou pensar 2 vezes antes de jogar a guimba de cigarro. Enfim, então, gente, é isso. Compartilhe o nosso conteúdo, fica de olho em tudo que está acontecendo, segue a RIMS, segue Conexão Circular BR, segue o Pode Circular, porque a economia circular fala muito mais só do que a produtividade de produção, de industrialização. A economia circular é quando a gente consegue gerar, né, economia sustentável no local onde está sendo praticado. E Conexão Circular é isso. Sim. A gente já está caminhando para o final. Quero agradecer muito a Juliana por estar aqui com a gente. Ju, eu quero que você deixe uma mensagem para a galera que está assistindo sobre o seu propósito, sobre o que você quer comunicar e principalmente chamando a galera para participar das ações da SVB, para ficar ligada na agenda, enfim, para ficar antenada aí de que maneira poder participar junto com você dessas ações. Sim, gratidão, Lívia. Eu que agradeço. Um prazer enorme. Com certeza uma das melhores formas de vocês estarem por dentro das ativações que eu tô à frente, que eu realmente foco cada dia mais para conseguir ter um conteúdo direto dentro de muitas coisas que eu faço na minha rede, então realmente me acompanhar por lá, que eu tô anunciando as ações da SVB, que você que é de Niterói deve participar. Segue também, né, SVB Niterói. A SVB Niterói, que a gente tem conseguido fazer cada vez mais encontros presenciais, como nos Vegnics, ações que a gente, né, tá levando a causa vegana de uma forma toda abordada da maneira como eu trouxe aqui hoje, né, na comunicação não violenta, que é a essência do veganismo. Mas para vocês estarem acompanhando a agenda por lá, eu vou estar sempre postando tudo lá. Como também da agenda dos eventos, dos retiros de yoga, das experiências gastronômicas, querendo levar uma experiência para algum lugar também, entrar em contato comigo. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que, bom, em primeiro lugar, não deixe de acreditar no amor, sabe? Porque uma das coisas mais bonitas um dos frutos mais bonitos que eu tô colhendo de tudo isso que eu já tô trabalhando e fazendo é de estar atraindo pessoas que estavam em, assim, momentos de desesperança com pessoas da sua idade, com a vida, e que se viram num espaço que elas se sentiram elas mesmas. Seguro, né? Seguras e se sentiram
sabe, no solo fértil para florescerem. E isso é muito Sabe? importante, principalmente num momento, até meio que, desculpa te cortando, que a gente vive num modelo de economia e de consumo de conteúdo onde se almeja sempre ser o que não é, né? Você passa por uma cirurgia, você bota cílios, você bota boca, você bota uma lente. Você faz N coisas para não ser você, né? Para você atingir um belo que não é você. Então, você estar num ambiente, né, que são essas imersões de conexão com a natureza, conexão com o outro, é muito importante. Então, é isso. Exatamente. E que o propósito é da gente voltar a ocupar esse lugar que a gente foi tirado, para que a gente volte a viver em mais harmonia e em equilíbrio com os processos naturais, do qual a gente é intrinsecamente dependente, sabe? Eu gosto de falar que não faz sentido a gente sobreviver, que os seres humanos estão sobrevivendo, né? Eu acho que faz sentido a gente viver, estarmos vivos todos os dias, não de vez em quando, numa festa, num evento, diariamente nos sentirmos vivos. E a gente precisa levar também a fala que a gente pode ter em outras conversas sobre as doenças psicológicas, que são muito, muito presentes na era de hoje, desencadeada por muitos desses fatores da era industrial. Até pela alimentação. Pela alimentação, pela era digital, tecnológica, né? E que levam a toda essa desconexão mesmo, que nos tiraram desse estado que éramos para estar o tempo todo de conexão, de paz, de gratidão, de estarmos fazendo como a natureza, como as plantas, como os animais fazem, de fazerem parte da vida. Apenas viver, né? Fazerem parte dos processos da vida, sabe? Fazerem parte da roda, que é, né, viver em natureza, né? Tudo nasce, cresce, se reproduz e volta para a natureza. Então, é isso, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Fica ligado. Segue Cozinha Râmsia, segue Conexão Circular BR e compartilha, gente. Compartilha para os amiguinhos, para todo mundo conhecer o nosso conteúdo. Tchau, tchau.